Muito bem-vindo, pessoal, ao nosso primeiro episódio da Aimo Talks. Estou muito feliz aqui estar hoje com os meus sócios Eduardo Goldstein, Márcio Brandão e Thomas Wittmann. Eu sou o Vitor Bertuzzi, vou conduzir junto com o Eduardo a nossa conversa aqui hoje. Obrigado, prazer estar com vocês aí. Prazer enorme estar dividindo com vocês esse momento. Muito prazer estar aqui, gente, de verdade. Vamos lá, Vitor, tudo contigo. Pessoal, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente há muito tempo vem falando entre nós, e eu acho que isso começou há 1 ano e meio atrás, uma inquietude quanto ao mercado imobiliário. Então, conversas, almoço, café, reunião, e a gente sabia que tinha algo que não estava encaixando. Na nossa história do mercado imobiliário, a gente entendia que tem uma dor comum em todo mundo, que é, afinal, o mercado imobiliário atua em 50% do PIB. E é um dos mercados menos profissionalizados, e desde 1980 a gente continua da mesma maneira. E esse é um debate que rondava a gente. E eu acho que essa conversa começou há muito tempo atrás. Eu e o Dado já vinha conversando sobre isso, como é que realmente tomar decisão no mercado, como investir. E é uma dor que a gente vinha trabalhando, né, Dado? Essas conversas, o Vitor disse antes que começou 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio atrás se avançou, né? Mas essa conversa vem de 10 anos, talvez. E o Vitor sempre trazendo essa inquietude e eu compartilhando com ele de que a gente precisava entender como é que se precifica o mercado imobiliário. E a gente tinha essa dificuldade porque existia, e existe, obviamente, uma subjetividade gigante no mercado. As pessoas decidem sozinhas. Eu acho que, Márcio, tu que está aqui com a gente, pode nos dar a tua opinião a respeito disso. Eu ia comentar exatamente isso. Do lado do gestor, gestor de patrimônio, eu também tinha dificuldade de ter um preço fair, né? Um preço justo pro imóvel. E acho que foi através dessa demanda, conversando com o Vitor, a gente desenvolveu, foi amadurecendo a ideia de desenvolver uma ferramenta, né, que pudesse dar um preço justo e correto para os imóveis, né. Então, a gente, acho que foi isso, né, Vitor? A gente começou de uma demanda, de uma necessidade de precificação dos imóveis de uma forma correta. A gente começou a desenvolver a ferramenta, acabei conhecendo essa fera aqui que está do meu lado, que é o que é que é o Thomas, e que conseguiu talvez botar, a ideia ou a necessidade, em números, né, em desenvolvimento técnico para poder desenvolver a ferramenta. Acho que foi Esse, isso, né? esse é exatamente o ponto que eu queria perguntar para o Thomas, Márcio. Porque uma das inquietudes que nós tínhamos, eu e o Vitor lá atrás, tudo bem, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente tangibiliza? E a gente não tinha o como. E aí começou a surgir inteligência artificial, a gente começou a ver um pouquinho, depois foi se aproximando de nós, todo mundo começou a ouvir, e aí eu queria, Thomas, que tu contasse um pouquinho para nós, como é que de repente isso serviu para que a gente pudesse evoluir para onde a gente está hoje na AIMO. Então, na verdade, toda essa questão da inteligência artificial, que agora está em alta, foi quase que uma barreira para começar o início em questão de Porto Alegre. Pela questão da complexidade ali que Porto Alegre tem em relação ao mundo todo, em relação até ao resto do país. Então, a gente teve que dar um passo para trás, tentar entender realmente o local, porque, por exemplo, se a gente usasse o ChatGPT direto, a gente ia ter uma precificação, ele, vamos dizer, assertiva, porque ele vai dizer entre 100 mil e 10 milhões, beleza, tá aí dentro, mas a gente teve que dar um passo para trás e usar a expertise local, então a expertise tanto tua quanto do Vitor, para agregar um modelo inicialmente mais simples, para a gente conseguir dar um passo para frente de novo e tá, agora beleza, vamos começar a agregar muita inteligência em cima. E é muito legal porque a gente teve, né, na formação da Aimo, vários desafios. Então, eu, há 10 anos atrás, busquei fazer essa ferramenta, né? A gente usava o Excel, usava um modelo completamente diferente. Eu sou economista, então eu tinha visto cadeira de estatística, tinha visto um pouco do negócio e tentei fazer. E foi muito legal depois fazer uma troca, né, Thomas? Eu quase voei umas 3 vezes, assim, pela sacada, porque o dia a dia disso é realmente apaixonante. Então a gente vinha discutindo modelo, discutia dados, mas que dado que precisa? Márcio, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode buscar? Aí o dado vinha, não, mas o qualitativo, a gente precisa olhar para esse lado. Então acho que foi uma construção que a gente foi fazendo, e eu acho legal que o Thomas conseguiu, eu brinco com ele, esses sintomas, conseguiu pegar o subjetivo e colocar em números, né? Que esse era o difícil. Como é que a gente pega a nossa cabeça, né? Às vezes a gente vai falar assim, tá bom, a precificação de um imóvel, a gente consegue fazer às vezes subjetivamente, olhar, vai visitar, consegue mais ou menos entender. Mas como é que tu faz isso hoje em 90 mil imóveis ao mesmo tempo?
Foi um amadurecimento, né, da ferramenta ao longo do tempo, assim, também pelas nossas necessidades e comparando, o dia a dia dos imóveis e como é que a gente podia, melhorar uma ferramenta que, cada dia a gente vinha com uma ideia diferente, com uma ideia melhor, e deixar essa ferramenta cada vez mais, robusta, né, e que pudesse dar uma precificação, ajustada, né, acho que uma coisa também que todo mundo, se pergunta, né, e nos pergunta, o que para quem que a Aimo, é feita, né, acho que é uma pergunta que todo mundo nos faz. Para quem que a Aimo tá direcionada? E eu costumo dizer que é todo mundo que orbita o mercado imobiliário, tá, seja construtora, incorporadora, corretores, obviamente, o gestor de imóveis, o arquiteto, o engenheiro, acho que é um pouco disso, né, a gente quer atender todo mundo, né, a gente quer atender o mercado todo, cada um na sua dor, né, então acho que é um Márcio, pouco eu vou disso. eu vou entrar nesse para quem que a gente é, e vou contar rapidamente a minha história de 4 imóveis que eu acho que Tu cabe roubou minha aqui. história, né? Eu tinha uma pergunta, agora tu roubou minha pergunta. Então vamos Obrigado. fazer assim, o Vitor vai fazer uma pergunta como se eu não soubesse, e Tá, aí eu pergunta então, continuo. Vai, Vitor, vai Vitor. lá. Dado, me explica como é que no teu mercado de house flipping com a Goldstein mudou o teu negócio? Então, obrigado. Me pegou de surpresa a pergunta, mas, basicamente é uma história muito interessante, porque a gente fala em subjetividade de precificação, só que a minha subjetividade é diferente da subjetividade do Márcio, que é diferente da do corretor, que é diferente da do comprador. Então, eu tinha 4 imóveis à venda ali no Jardim Europa, 4 apartamentos idênticos que estavam à venda há 1 ano no mercado e eu não recebia nem visita. E aí eu comecei a pensar qual foi a precificação, e a precificação foi muito simples, o valor que eu achava que deveria ser. Essa era a minha estratégia de precificação. Geralmente é isso, né, Geralmente é geralmente isso, o né. o cara põe o preço no imóvel dele, ou porque o vizinho vendeu assim, ou porque o cunhado que é corretor diz que vale, Ou porque na média é isso aí, é, ou porque tem e o cara ainda não tem base técnica por trás, né, e ainda tem a questão emocional, "Não, mas eu acho, eu coloquei isso lá dentro", que na verdade não tem nenhuma relevância no valor de venda. E corre risco ainda de 1 ano sem visita, tu ainda: "Não, mas agora eu vou ajustar um pouquinho, Ajustar, porque a isso. inflação, não sei o quê". já passou um ano, E vou aí ter eu que É. conversei, casualmente com o Thomas e nós fizemos um primeiro lançamento do que seria o preço AIMO, o que seria o valor AIMO de venda, né, depois a gente entra em mais detalhe nisso, e ele era abaixo do valor que eu tinha na minha cabeça. E o Thomas me disse: "É normal, porque esse é o valor real de venda". E eu resolvi fazer um teste, e em 45 dias eu vendi os 4 imóveis. contrariado talvez um pouquinho, Contrariado, mas mas ao esse mesmo era o preço tempo, certo, né, esse era o preço que tinha que tu que ser. estava te iludindo. É, Então, aquilo me deu, ainda mais certeza do caminho que a gente estava seguindo, e agora, corroborando com o que tu estava dizendo, mostra o quanto a gente pode atender desde o proprietário de imóvel, que era meu caso. Eu tenho outros imóveis fazendo house flipping, como o Vitor disse, que eu também parto do princípio na compra desses imóveis do valor AIMO para eles, o corretor, o gestor, então a gama é muito grande. E sendo, acho que talvez o primeiro episódio, tenho certeza que esse assunto vai chamar a atenção de muita gente que de repente é um curioso, um entusiasta do mercado imobiliário. E é legal a gente diferenciar talvez algumas coisas aqui pra gente. Locação, venda são dois mercados completamente diferentes. O mercado de compra de ativos para fazer uma locação, ter uma renda diversificada ou ter um ativo que está rentabilizando acima do CDI é uma forma de estruturar o investimento. Então, a gente acaba olhando para o negócio, precificando a locação, muitas vezes em cima do número financeiro. Só que o mercado por si só, com a oferta que ele tem, ele vai precificar de uma outra ele forma. é independente, né, Ele é completamente independente, porque o ao consumidor vai ter uma renda para pagar a locação. Então, não necessariamente vai ser a rentabilidade do ativo. A venda vai ter investidor que comprou para vender depois, vai ter investidor que comprou para reformar e agregar valor, vai ter o usuário final. E acho que tem uma coisa que eu acho legal, Marcio, eu queria que tu comentasse, já pegando esse gancho do dado, é mercado primário e secundário, né? O quanto a gente aprendeu nessa trajetória e trazer um pouco desse termo aqui, que a gente não se dá conta, a gente chama de mercado imobiliário, mas assim como locação e venda, tem o mercado primário e secundário. exatamente, 73% dos negócios que acontecem são de imóveis, usados, né.
Tu imagina, a gente fala muito de mercado imobiliário, Loucura fala esse de... número, né? A gente fala muito de mercado imobiliário, de incorporadora, a Lançamentos. gente vê as grandes incorporadoras lançando produto, mas isso aí é 27% do mercado, né? O mercado pesado ainda de negociações ainda é mercado usado. E mais informal, né? Exatamente, e deve ser, né? Imagino que a gente tem muito mais imóvel usado no mercado. Então, assim, a gente acho que a Aimo também vem para atender bem esse mercado, bem esse público, que é 3/4 do que trada hoje no mercado imobiliário, né? Tá, Então, mas aí, Márcio, eu volto à minha pergunta, eu acho que o Thomas pode nos ajudar, porque, de novo, a gente está sendo assistido por gente que acha, bom, então eu pego os 4 imóveis que tem lá, somo, divido por 4, tenho a média e esse é o meu valor. O que que a Aimo faz de diferente disso? Por que que a nossa É a precificação... segunda pergunta que tu vai roubar a minha hoje, tá? Mas tudo bem, a gente teve que se preparar nesse podcast, o Dado tá usando as minhas perguntas. Sim, é que na verdade, isso é como todo mundo acha, todas as pessoas que a gente conversou acham exatamente isso, né? Ah, mas tu vai fazer a média ali do bairro. Não, não é bem assim. Cada bairro vai ter a sua característica especial. Então, um imóvel de 3/4 num bairro antigo, ele vai ser diferente de um imóvel com 3/4 num bairro novo. Então, a quantidade, por exemplo, de quartos que eu vou adicionando em cada bairro, ele vai ser diferente, porque vai ter uma variabilidade ali que tu não consegue, não é palpável, vamos dizer assim, que é, se o imóvel tem muitos quartos, ele provavelmente é mais antigo, naquele bairro característica de específico. imóvel mais antigo, né? Tem metragem maior, mais... Isso, mas daí vamos pegar, por exemplo, um bairro de altíssimo nível, vai ser diferente o significado daqueles 4 quartos, porque é um mega imóvel e não porque é um imóvel antigo que se fazia Perfeito. 4 quartos. Então, tentar entender, através da inteligência artificial, o que significa essas alterações de característica do imóvel em cada localidade ou cada, às vezes, micro-regiões que a gente tem não só no bairro, mas dentro do bairro. Por exemplo, aquela história que tu falou antes de me arremessar lá de cima do escritório, o Vitor, ele me parou lá em cima, na Carlos Gomes, e falou assim: bom, a gente tá aqui na Carlos Gomes, 50 metros lá para baixo, o imóvel custa 10x. Aqui 50 para baixo custa meio x. Como que a gente vai fazer o mesmo imóvel, o mesmo tamanho, o mesmo tudo? Mesma Praticamente a mesma tipologia. localização. Como é que eu vou diferenciar dos dois? Então a gente tenta, de maneiras exógenas, chegar no resultado final assertivo. E eu acho muito legal, assim, que esse debate foi crescendo porque comumente, principalmente em Porto Alegre, né? Ainda que hoje a Aimo já está em 5 países, a gente tem em Porto Alegre um desafio que a gente tenta levar para o resto do Brasil, que é o seguinte: a Padre Chagas, ela vai ter um valor porque ela é Padre Chagas. Talvez você esteja na Florencio, que vai ser 200 metros, talvez da Padre Chagas, vai mudar o preço. Por quê? Porque não é a Padre Chagas. Então, tem algumas variáveis que a gente começou a tentar entender como é que isso se comportava. E E a essa informação foi muito interessante para nós. Desculpa, e essa é a dor, de muitos corretores, né, justificar para o cliente deles, o preço, tá. Então, às vezes, o cara vai lá, apresenta um preço: "Ó, o teu imóvel vale 2 milhões", e ele tem dificuldade de argumentar com o cliente dele por que vale 2 milhões. E o cliente também reclama porque "Não, tu tá dizendo que é 2 milhões porque tu quer que eu venda rápido, ou tu tá me dando um valor acima do mercado, porque tu quer que eu venda contigo, porque tu tá me dizendo que o meu imóvel Sim, vale que eu te dei bastante". exclusividade. Então Aham. assim, é difícil do corretor, e todo mundo nos relata essa dor deles, que é: como é que eu argumento para o meu cliente, o quanto vale aquele imóvel? Então assim, acho que a Aimo também vem de uma ideia, talvez apartidária, sem bandeira, sem ideologia, sem parceria com alguma imobiliária ou alguma incorporadora, né. Sem vícios. É, Sem vício. Eu acho que isso que é legal que o Márcio tá falando. Desculpa, mas pegar um gancho teu. É muito legal ver o Thomas e o Oliver, que estão diretamente na operação. Às vezes eles vêm e dizem assim: sabia que a vaga não é o valor que realmente custa a vaga quando ela impacta no imóvel? E é muito legal. A gente tá no mercado imobiliário há quanto tempo? O Thomas vem da estatística, o Oliver vem do mercado de startup. Eles vêm nos contando umas coisas que, no fim, a gente sabe que um dormitório ou 3 dormitórios com uma vaga no centro é diferente de 100 vaga, e não é os 50 mil da vaga que muda no preço do imóvel, né? E vir sem vício é trazer isso.
Exatamente. Não, eles não são do mercado imobiliário, né, então assim, é bom que o cara vem com um sangue diferente, sem o vício, como tu diz, né. A gente já respira e já vive o mercado imobiliário há mais de década, então, é legal esse complemento, né, esse complemento de perfis, assim. Então é isso, acho que é legal a gente, a Aimo ela não ter, bandeira, não ter, partido, né, então assim, que ela consegue dar um preço, fair e com inteligência por trás, e que ajuda através até da nossa certificação, a gente consegue gerar Agora eu vou entrar. agora Agora, como eu sou o marketing me Tu coçou aqui quando tu falou tu isso. deixou no ar, vai Deixou no vir. ar, eu vou cabecear, então tá? vai lá, É, te apresenta. esse é um dos produtos mais importantes que a Aimo já tem disponível no mercado, tá? Que é a certificação de precificação analítica Aimo. O que que a gente consegue com isso? A gente consegue ser exatamente isso, imparcial, fair, Uhum. ao demonstrar quanto efetivamente vale aquele imóvel. E isso é útil para a imobiliária, isso é útil para o proprietário, para o investidor, para o banco que tem uma série de imóveis na sua carteira, e nós já Seguradora, temos né. alguns clientes de banco que nos contratam porque eles usam o nosso certificado de precificação como a chancela que eles precisam necessária para não ter essa discussão subjetiva. Então ela passa a ser uma decisão absolutamente objetiva e analítica, Técnica, né. técnica. É. Ela tira o macê, o quem sabe, e Uhum. deixa o número ali. Se ele vai ser aceito ou não pelo proprietário, é outra conversa. Se ele vai ser vendido nesse preço ou não, depende das ofertas. Mas ele deixa muito mais limpo o jogo, ele tira a subjetividade. E essa certificação, ela existe e ela é um documento chancelado pela Aimo, numerado, com QR Code, que ele é específico para aquele imóvel, e nós temos isso no mercado hoje, ainda restrito a bancos, mas em breve aberto para outros também. Não, e é muito legal, porque eu ia trazer a pergunta pra ti agora, Dado, que eu acho que agora eu vou te deixar numa ruim aqui. Porque o que que acontece, né? O cliente entra, tem toda a informação do mercado, que a dor é aquela, né? Eu não tenho informação, eu não Uhum. sei. Legal. A partir de agora a Aimo te Agora dá tu todos os tem. números e agora tu tem a calculadora. Qual que é a dor? Ele olha os números e às vezes não sabe como tomar decisão. Como tu vê que esses números somam pra gente tomar a melhor decisão no mercado? Esses números, eu te diria assim, como uma coisa que não existia passa a ser essencial, né. Sem esses números, não tem como tomar uma decisão assertiva, ela continua sendo subjetiva. Então, os números que a calculadora dá, e acho que o Thomas pode explicar um pouco melhor a calculadora, eh, me permitem eu ter, por exemplo, a busca, que é uma coisa que eu faço direto com a Aimo, a busca por oportunidades no mercado. Ou seja, eu consigo colocar na calculadora os parâmetros que eu quero e dizer: "Me dá as oportunidades que entraram recentemente no Moinhos de Vento", e se eu quiser, na rua específica, e ele vai varrer através da nossa inteligência artificial, desculpa o termo varrer, porque eu sei que ele não é correto, mas é para explicar, e vai me trazer não um pool de 300 imóveis ou de 3.000 imóveis, mas talvez 2, 5, e vai me dizer: "Esses são os que tu está buscando". Isso abrevia um trabalho enorme, exaustivo de visita, de busca, e eu já tive casos de comprar sem ver, só pela Aimo. Não, e é Hum, interessante agora, né? Falando em tempo, né? Acho que isso é eu fiz o gatilho porque eu sabia que essa resposta vinha no tempo, né? Porque a gente vem discutindo muito que realmente assim, ó, o cara chega com a dor. Tá, e agora que eu sei o preço do imóvel, eu sei a oferta de 3 dormitórios no Petrópolis, o que que eu faço? Primeiro, a gente tá vendo uma grande lacuna de conhecimento no mercado. Se escondia no mercado uma falta de conhecimento por falta de dados. Ah, eu não consigo tomar decisão porque eu não tenho dados. Aí quando a gente começou a trazer dados, Agora não é faltou o desculpa. conhecimento. E aí a gente começou a ver uma outra coisa que foi interessante, o tempo. Porque quanto tempo demorava para tu ver qual era a oferta? Para tu entender que tua concorrência, quando tu lançasse o teu apartamento, tu estava concorrendo com 200 imóveis naquele bairro. Tu não estava concorrendo só com as outras 3 incorporadoras. Tu tem um mercado secundário aí dentro. Então, a proporção do negócio mudou muito, né? E eu acho que falando um pouco de calculadora, foi muito legal esse desafio, né, Thomas, a gente montar a calculadora, porque acabava que tem coisas que o mercado ainda não dá de dados. Então, a gente tendo dados públicos, dados privados, cruzando com o ITBI para a gente ter certeza que os dados conseguiam nos dar uma base sólida para a gente poder E mostrar. o ITBI também te ajuda, desculpa te Não, bem interromper, capaz. mas o ITBI te ajuda também a entender a diferença do anúncio
e do valor real de venda, né, que cada tipologia, cada região tem um desconto, cada momento de mercado, quando o mercado está mais retraído, esse desconto costuma ser maior, né, porque por conta de dificuldade de mercado. Então, assim, entender o que que é o anúncio, porque anúncio por si só não, claro que ele ajuda, ele é uma informação, mas ele não é tudo, né, ele é uma das informações, que ajudam a dar o preço, né. Acho que é O Vitor falou uma coisa muito importante ali, a questão do tempo, né. A gente, fazia a varredura o termo é esse, na verdade, tá, Então vamos tá dizer. bom. A gente fazia a varredura assim, tá, beleza, a gente tem esses 100 imóveis aqui que são oportunidades, aqui estão os links, beleza. No dia seguinte, metade já era. Então, como é que manualmente tu vai fazer? Eu faço house flipping. Como é que manualmente eu vou fazer o acompanhamento de 100.000 imóveis para saber que tem 100 e que eu tenho que comprar hoje, porque amanhã já era? Sensacional, exatamente isso. Aí é. entra o fator tempo, que é uma vantagem tremenda. O Thomas tá Exatamente. liberado pro resto do trabalho do ano, tá? O Thomas, geralmente, ele dá 3 no ano e ele some, tá? É vida de Foi, artista. foi bem, foi bem. Posso ir E embora? não, e aí foi por essa necessidade também que a gente criou a tela de oportunidades dentro da ferramenta, né, que é para fazer então já usar o termo da varredura, né, olhar o mercado e entender quais são as oportunidades de fato que tem, ou imóveis com aquela característica, que estão, sei lá, um ou 2 desvio padrão abaixo do mercado, que é uma oportunidade. E essa oportunidade, geralmente, ela é uma oportunidade rápida, né, como vocês dizem, ela dura pouco. Se tem oportunidade e tu consegue ter a informação na mão, ela vai rápido. Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque agora a gente tá entrando na plataforma. A gente brinca que a gente tem os 2 irmãos, né? A gente tinha o Thomas aqui do negócio e a gente acabou. Eu disse, Thomas, quando a gente começou o negócio, eu falei: Tu não tem um irmão, cara? Tenho. Tá, então tá contratado, aparece aqui. Cara, a gente precisa de A outro. gente precisa de dois zigote. Eu já liguei pro pai do Thomas e falei: Olha, tio, me traz mais um irmão, alguma coisa, o que tu tiver aí, né? Mas eu vou quebrar o protocolo porque a gente tá entrando na plataforma. E, cara, eu acho que o Oliver, que é o nosso sócio, e ele foi o grande responsável por conseguir botar isso no ar, botar na palma da mão. Que eu acho que foi um desafio que a gente deu. E eu vou fazer a troca dos 2 irmãos aqui. Só na palma da mão, literalmente, porque hoje a gente está tanto no Google quanto na Na Apple, né, então a gente tem o aplicativo. Vem pra cá, Oliver, vem pra cá. O bom é que eles são do mesmo tamanho, então não precisa nem ajustar Mas no são meio fone, né? parecidos também, vocês vão ver. Talvez uns não vão nem perceber que trocou. Oliver, agora já vou te botar numa fria, vou te botar numa ruim aí. Eu quero que tu nos conta como é que foi esse desafio de Thomas pensou na inteligência artificial, o Márcio veio com a crítica quantitativa, o Dado com a qualitativa, eu incomodo vocês todo dia. Como é que foi colocar tudo isso dentro de uma plataforma? Certo. Primeiramente, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou o Oliver. Eu trabalho hoje na parte do produto da Aimo, então eu trouxe, como eles falaram, para a palma da mão, porque o que a gente tinha, que vocês me entregaram basicamente, era um algoritmo, uma inteligência, falaram, cara, a gente quer conseguir utilizar isso daqui para precificar imóveis e para poder ter uma utilidade dos dados do mercado. É um desafio em primeira mão, tu olha aquilo lá e tu fica, cara, como é que eu vou fazer isso? A gente começou fazendo uma calculadora, que foi um sistema que o próprio Thomas montou, que era uma calculadora bem simples, que era um site branco com as caixinhas que tu conseguia colocar os dados ali, e daí tu preenchia esses dados e tinha um resultado, que era a calculadora principal ali da precificação analítica. Com isso, eu pensei, cara, a gente tem que colocar isso no celular de algum jeito. A gente tem que fazer com que isso apareça em qualquer lugar que a pessoa esteja. Então, a gente criou um site, desenvolveu o site, colocou a calculadora, deixou com um ID visual da Aimo, que é uma marca que a gente construiu junto em parceria com uma empresa de marketing. Então, desde o começo, a gente está querendo investir nessa questão de marca, de trazer realmente uma identidade. Criamos o site, beleza, temos que ir para o celular. Criamos um aplicativo, colocamos a calculadora, centralizamos os dados numa plataforma de dashboard. Então, a gente tenta ao máximo trazer de uma forma que seja palpável para a pessoa utilizar e que seja fácil dela utilizar. A gente chegou a entrevistar, acho que uns 30 corretores para ter insights de mercado. Exato. A gente testou essa tecnologia com eles para ver como é que eles iam utilizar, como é que... Entregou a ferramenta A para eles testarem, A gente né, entregou sem dar nenhum tutorial, né? A gente só entregou a ferramenta e falou, ó, utiliza. As primeiras versões era horrível. Eles não conseguiam utilizar direito. Eles ficavam confusos, não sabiam onde é que tinha que entrar. Então, a gente foi pegando esses insights de mercado e a gente foi moldando a plataforma de uma forma que realmente atendesse a dor do mercado. Então, a gente sempre vai melhorar, a gente tá sempre aprimorando. A gente tá agora desenvolvendo uma nova tela já, que vai lançar semana que vem. Então, a gente nunca para de desenvolver, porque a gente Isso- sabe que é muito difícil de tu atender todo esse público do mercado imobiliário. Isso, desculpa, é super dinâmico, né? Porque parar para pensar, acho que
12 meses atrás, alguma coisa assim, a É. primeira versão. Outro É negócio. um outro produto, foi muito rápido, né, eu acho que, sei lá, a cada 15 dias tem uma versão nova, E né. eu acho que aí tem uma coisa importante, né, Márcio, que eu posso falar por todos nós que estamos na mesa, pelo Thomas que saiu também, e pelos outros sócios. A gente está sempre ativo pensando alguma coisa. Ontem eram 11h30 da noite, nós estávamos trocando mensagem, eu e o Thomas, a respeito de uma necessidade que ele está elaborando. Depois o Vitor, quer dizer, a gente Sim, está sempre correndo atrás para não parar. É normal, vão aparecer outras inteligências artificiais que vão dizer que fazem, mas o nosso objetivo é já estar sempre um a passo à a frente. própria leitura, desculpa, a própria leitura de imagem, né, que a gente está trabalhando, já tá sendo desenvolvido, por trás, né, por trás dos bastidores, a gente já tem, o desenvolvimento e leitura de imagem para poder identificar se é uma sala, se é um quarto, se é uma fachada, se está mobiliado, se não está mobiliado. Então, Como está assim, mobiliado? como está mobiliado, se está bem mobiliado, se tem piso de madeira. Então são funções. Até foi engraçado que esses tempos a gente estava em reunião com uma imobiliária, a gente apresentou a versão que tá tá rodando, né, e ele disse: "Pô, vocês já estão na versão 7, vocês estão me mostrando a 2". E é um pouco disso, tá, eu costumo, provocar a turma, de desenvolvimento nesse sentido. Cara, a gente tem que estar sempre à frente, tem que estar sempre pensando 2, 3 passos à frente, ainda que não esteja rodando essa ferramenta, o que mais a gente pode colocar na ferramenta, que seja uma dor do mercado, né, e que a gente possa afinar ainda mais o preço do imóvel. Então, assim, sempre pensando na frente, e aí talvez aí até brincando com o slogan, né, com a slogan da marca, né, então, assim, o futuro é inteligente, eu acho que é um pouco disso, né, a gente tem que estar sempre pensando lá na frente, Com certeza. buscando estar 1, 2, 3 passos à frente, da necessidade do nosso cliente, nem pensando em concorrência, mas em nós mesmos, né, a gente tem que estar melhor, a gente tem que ser melhor do que nós somos hoje. Então, acho que é um pouco disso, né, e o futuro inteligente é um pouco disso, né, ele tenta trazer, quando a gente pensou junto no que resume a Aimo, Ah, é um pouco disso, né, E precisa ser inteligente. eu acho que, falando em cultura inteligente, a gente não sabe também pra onde vai. Porque a gente tem tanto dado, cada leva que roda, 10 milhões de dados. Cada vez a gente aprende. Eu nunca vou esquecer quando a gente rodou pós-enchente. Que é verdade. mudou os preços, junho, julho, e o Oliver, e a gente brinca, né, porque Oliver e Thomas não são no mercado imobiliário, então eles estão olhando os dados, claro que estavam aqui, sabiam da enchente, mas assim, só um pouquinho, o que que mudou? Faz sentido esse número, o Oliver veio e trouxe um número e disse, eu acho que tá errado, Parecia estar errado, porque estava Sim. fugindo de um comportamento Distorcendo padrão, demais. né. porque a gente tem toda a base histórica, eu acho que isso é importante, a gente cuida do comportamento do mercado, mapa de calor, então isso, semanalmente, a gente tá rodando 10 milhões de dados, comparando uma coisa com a outra e entendendo o mercado. E isso vai trazendo para nós. E a enchente nos mostrou como o preço se move rápido. A gente acha que demora um pouco, que vai ter Não, impacto. não, é imediato, Rapidamente a gente viu imediato. a locação subir o valor. Rapidamente a gente viu a queda de preço nas regiões perto da enchente mudar. E eu acho que isso é muito legal, porque não é fazer uma pesquisa e ficar comparando, né? Tu vê quando tu cruza os dados. Tu colocasse agora uma coisa, Vitor, que eu queria pedir para o Oliver ampliar um pouquinho, que eu sou um pouco. Eu gosto muito dessa ferramenta, eu gosto muito dessa característica que é o mapa de calor. O mapa de calor, para mim, ele tem, talvez pelo meu viés histórico familiar de incorporadora, talvez seja por aí, mas o mapa de calor, para mim, ele é magnífico, porque ele te oferece a possibilidade de ver como o mercado está se movendo, para onde está se movendo, que produto está vendendo, em que O que que bairro, não está o que está vendendo, parado. Explica um pouquinho como é que a gente pode fazer isso assim, de um jeito que a gente entenda, né? Porque eles às vezes falam coisas que a gente. foge da gente. Tá, perfeito. Eu vou trazer isso do jeito que a gente entrega hoje na Aimo e do jeito que a gente tem hoje como tecnologia também. Dentro da Aimo, a gente tem um mapa de calor, que é o mapa de calor do metro quadrado, então tu consegue, pelo metro quadrado, enxergar efetivamente quais são os lugares. Deixa eu só te fazer uma. Só para ficar bem claro, mapa de calor, para quem acompanha futebol, é aquilo que aparece no intervalo ali, onde os jogadores se mexeram mais, onde se mexeram isso. menos. Mais assim. vermelho e mais mais vermelho, mais amarelado. amarelo, É isso aí. é aquilo ali. Pensa que tem um mapa
E daí vai ter regiões vermelhas e regiões azuis, e tu vai ver um gradiente entre essas duas regiões. A região azul é a região que é fria, então a região que é o metro quadrado mais baixo. Por que a gente utiliza metro quadrado e não o ticket médio? O ticket médio é o valor que tu vai vender o imóvel, o metro quadrado é quanto vale cada metro dentro daquele imóvel. A gente utiliza metro quadrado porque ele representa o valor efetivo do imóvel como um patrimônio, uma questão de quanto foi investido naquele imóvel. Porque pode ser um imóvel de, sei lá, 10 milhões. Mas é um imóvel enorme, gigantesco. Então tu tá comprando um baita de um terreno. Agora, se é um imóvel pequeno de 10 milhões, cada parte daquele imóvel teve um grande investimento por trás. O metro quadrado, ele reflete melhor o preço, né? Ele tá mais ajustado porque ele tira o fator tamanho da conta. Ele tem intrínseco o tamanho, mas ele ajusta pelo Aqui preço, entre né? nós três, antes do Oliver continuar, a resposta que ele está dando para quem não é do mercado imobiliário está melhor do que muita Bah. gente que é do mercado imobiliário. É Mas segue verdade. lá, Oliver. É isso aí. Tá. Então, só fechando o pensamento, então o metro quadrado ele representa efetivamente qual o valor daquele imóvel e não só o preço dele. Tendo isso em consideração, a gente fez esse mapa de calor, que vai mostrar em vermelho as regiões com metro quadrado mais caro, então são as regiões com um padrão mais alto de imóvel, e as regiões azuis com metro quadrado mais baixo. A gente consegue ver claramente essas zonas mais quentes em Porto Alegre. Então, aquela zona mais alta, central, ali, perto do Guatemi, é uma bolha vermelha gigante no mapa. Toda aquela região ali para baixo, perto da... Qual que é o nome do bairro ali embaixo? Central Park? Isso. Toda aquela região ali também é uma região mais vermelha. Tu consegue ter uma noção de como é que Só para deixar bem claro, eu consigo ir na rua se eu quiser, né? E ver o mapa de calor da rua, não é só consegue. Consegue mexer pelo mapa, dar zoom, ver rua por rua, enxergar efetivamente o mapa como o mapa do Google, assim, por exemplo. É um mapa do Google pintado por cima entre vermelho e azul as regiões. Vocês Só- são sensacionais. explicando as coisas. É muito show. E, inclusive, o Oliver colocou bem, porque ele fala o tempo inteiro, vocês podem perceber, em valor, né? Valor. O anúncio é preço. Tá? Acho que é interessante fazer essa diferenciação. O anúncio de que o cara está colocando lá na imobiliária é preço. O que a Aimo traz é valor. O que a gente entende, o que a ferramenta precifica e traz como valor para aquele imóvel. O quanto de fato vale, independente do quanto tu acha que Acha. vale, né? Aham. Acho que é um pouco disso. Não, e eu acho que dentro dessa conversa também cabe muito, assim. Márcio, tu que tá há um tempo aí já no mercado imobiliário, como é que era feita a avaliação? A gente tá falando só como vai ser o futuro, como é que tá com a Aimo. Como é que era antes da Aimo? Pois é, então é engraçado, interessante, porque para fazer uma precificação, né, de achar o valor do imóvel, normalmente é aquele troço braçal, né? Então tu procura nos sites, nas imobiliárias, procura imóveis com as características parecidas com do imóvel que tu tá querendo precificar, salva amostras, né? Faz um preço médio daqueles imóveis com as características parecidas, né? E aí tu chega num preço que é aí a média daquela amostra. Então, assim, cara, absolutamente braçal, é um trabalho que tu tem que ficar pesquisando sites, salvando evidências, achando numa planilha de Excel o preço médio daqueles imóveis e guardar aquela evidência como, ó, esse aqui é o preço e guardando as amostras para justificar o preço médio que tu encontrou. Quando não tem Então, que contratar uma avaliadora que demora 30 dias e ainda exatamente. custa muito dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, acho que até foi legal a tua pergunta, porque foi daí a minha... Porque até então eu fazia assim lá na gestão dos nossos imóveis, fazia exatamente assim, exatamente. Tu imagina tu fazer com 2 centenas de imóveis, Sim, é um quando tá terminando, trabalho... tem que recomeçar. Cara, é né? um trabalho que tu não consegue ter todos os imóveis avaliados numa mesma data, porque o trabalho ele é muito, muito manual, né? Então foi a partir daí que a gente conversando, né, Vitor, a gente desenvolveu em conjunto a ferramenta, porque eu te demandei isso, né? Na verdade, eu te demandei alguma ferramenta que fizesse esse trabalho de uma forma mais inteligente. E eu vou ter que contar uma aqui. Eu vou ter que dizer. Aí vai eu e o Thomas lá com o Márcio. Sento o Thomas na cadeira, pra trás. Agora o Thomas tá ali nos olhando. E ele olha pro Márcio assim: já ouviu falar em modelo estatístico? Cara, imagina a primeira reunião, a gente falando sobre precificação e ainda... Cara, olha, eu vou te contar, tem história, né? Exatamente. Então foi um pouco disso, por essa demanda, a gente acabou desenvolvendo, e aí, quando ele me entregou o resultado da ferramenta, a gente se olhou assim, pô, cara, a gente tem um negócio na mão, cara. Pô, olha
olha a dor que tu tá resolvendo através dessa tua ferramenta. E o alcance que tem, né? E aí eu disse, cara, puta, tem um negócio aqui, nós estamos atendendo eu costumo dizer a dor de novo, né, porque é a dor do mercado. E aí o Vitor me disse, cara, senta aqui, vou te convidar para uma conversa, que eu já tô com uma turma aqui desenvolvendo um trabalho, e acho que foi um pouco disso, né, aí que eu acabei eh, entrando na sociedade junto, né. E foi legal, e é legal ver isso, porque muitos investidores vinham dizendo assim, cara, comprei imóvel aqui, no meu feeling dizia que vai valorizar. Como assim no teu feeling? Não, porque como é que eu vou pegar um monte de imóvel, comparar preço, nem tem dado? Mano, tu não pode investir no feeling. E o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas investem em imóvel porque é seguro, porque tu recebe oferta, tu pode financiar e perdem dinheiro. Né? A gente vê muito isso no mercado acontecendo, e aí depois a pessoa não quer baixar o preço, porque quer dizer que ela perdeu dinheiro, ela não Pagou caro, né, e aí daí entra não nessa quer realizar. história. Cristaliza aquele valor, aquele preço e não troco mais. Entra na história de que pagou caro, não quer realizar um prejuízo e aí não vende mesmo, E porque aí tá com o tu preço vê as errado. assimetrias de mercado que acontecem agora. Ainda mais na locação, né? E aí tu vê assim, a pessoa, não, eu não vou vender então por um preço menor, eu vou colocar numa locação, e aí tu vê os imóveis bons, às vezes baratos na locação, porque o cara não aguenta mais botar dinheiro, condomínio, IPTU, e como manter esse ativo que virou um passivo, né? E eu acho que até essa discussão que a gente tá tendo é legal. O Dado teve agora, recentemente, num evento em Nova York, né? A filha tá lá. É muito legal, a gente tá aprendendo muito junto, assim, sobre isso, mas eu queria, Dado, que tu comentasse um pouco como é que isso tá sendo visto lá fora, como é que o evento o que que o evento te trouxe? Eu fui num summit de mercado imobiliário em janeiro, em Nova York, foram 4 dias intensos, foram 120 palestras, eles têm um modelo bacana. 120 em 4 dias. É um modelo, já falo sobre o modelo, mas é bem bacana, muito intenso, eram 4.000 pessoas, e depois do primeiro dia, eu liguei para o Vitor e disse, Vitor, eu errei de mercado, porque eu vim para um evento de mercado imobiliário e era um evento sobre inteligência artificial, né? Super focado no A conexão é assim, eh, vou exagerar, mas não teve nenhuma palestra que não tocou no foco inteligência. inteligência artificial, de uma forma ou de outra, ou para ajudar o corretor, ou para precificar até muito pouco, ou para achar, ou tu Atender o cliente. atender o assim, inúmeras coisas, RH, tudo voltado ao mercado imobiliário. E aquilo me chocou muito, porque, principalmente as pessoas mais focadas em inteligência artificial que estavam lá, e tinha gente graúda lá nas apresentações, até o Oliver assistiu a todas as apresentações, eu consegui um link ao vivo, né, Oliver, ele Sim. assistiu todas as apresentações. A gente ficou chocado porque, assim, as pessoas dizem: "Inteligência artificial, o que nós vimos até agora é só o comecinho". Isso me chamou a atenção quando tu nos comentou E eu esses estava lá, dias. assim, já me afogando, Que o né. pessoal não faz ideia da onde vai, né. Eu Não, acho que é um pouco disso, assim, não, eles comentaram né. que Então, assim, aonde eh, pode chegar. e o que o Vitor falou antes aqui é verdadeiro, ou seja, a gente não sabe ainda para onde a gente está indo, mas a gente quer estar indo na frente. Nós temos essa questão na Aimo de desbravar e chegar primeiro e chegar bem. É. E por isso, até esse é um trabalho que o Oliver está desenvolvendo junto comigo. A gente está com um canal estreito com esse pessoal desse summit a gente assistiu, né, em Nova York. E não posso dar maiores detalhes, mas Eu a ia dizer, né? Aimo... Tu vai falar, né? Não, só, Tu não vai te é aguentar, só né? um teaser. Spoiler. É o marketing, a gente vai Só um ter que. spoiler. A Aimo, ainda no segundo semestre, vai ter um evento imperdível em Porto Alegre, um summit Pra juntar a turma muito que fala diferente. do mercado imobiliário de Porto Alegre. Então, aguardem, porque vem A gente vai novidades. estar substituindo agora o Dado na mesa pelo Thomas, tá? Pra parar de contar as novidades que vem. Mas, Oliver, conta pra nós aí um pouco do que tu viu, como é que o que tu gostou, o que fez diferença que tu tá vendo no mercado lá. Cara, é assustador. Porque lá, no evento, eles já apresentam inúmeras tecnologias que a gente não tem aqui e eles ainda falam que vai ter muita coisa nova. Exato. Então aqui no Brasil a gente tem uma, duas tecnologias, lá eles têm 15 e eles já estão falando das outras 30 que estão chegando. Então, cara, eles tinham tecnologia lá que conseguia replicar a voz do corretor e fazer a venda inteira pelo corretor. Uma inteligência artificial que basicamente clonava o corretor e fazia tudo por ele, pela voz dele, com a personalidade dele, com todos os trejeitos dele. Eles tinham tecnologias para tu poder fazer uma visita de realidade aumentada nos imóveis, então poder entrar no imóvel, ver ele, mudar a mobília, mudar o tempo, ver como é que ficava de noite, de Sensacional. dia, na chuva, Sensacional. botar a lareira, acender a luz. Então,
é uma personalização que no Brasil hoje a gente nem sonha em ter, e eles já têm. Eles já têm essa tecnologia, e eles estão pensando em desenvolver coisas que vão para outro planeta já. Então, a tecnologia que tá vindo por aí é muito, muito Assustador, grande. É gostei. assustador. Gostei É do realmente assustador. assustador. Eu Mas vou- o termo é esse. Eu vou responder uma coisa que estão perguntando. Não, o chat GPT não substitui a AIMO. Já me perguntaram várias vezes. Façam um teste. Eu vou pedir, por favor, quem tá ouvindo. Façam um teste. Botem as características do imóvel, peçam para saber o preço e peçam 3 imóveis semelhantes, tá? Façam isso. Não tá substituindo a AIMO. A gente tá vendo o mercado imobiliário. Eu nunca vou esquecer, eu vi uma. Vale a pena ver, no Roda Viva, o seu Eli Horn falando sobre os maiores erros da Cirela. E uma delas, ele fala o Brasil não é um só. E não existe nenhuma incorporadora nacional Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, com exceção dos países menores, é claro, que vão ter uma diversidade menor, talvez, Sem dúvida. porque o mercado é local. É um mercado totalmente peculiar. Sim, Porto Alegre é um mercado, Canoas é outro, Gramado é outro, absolutamente diferente, tá tudo um do lado do outro. Não, né? Márcio, não vamos longe. Zona Norte e Zona Sul, dois mercados É. completamente diferentes. Exato. Então, assim, eu acho que é muito legal porque a gente tá indo na peculiaridade dos locais. Esse é o nosso trabalho, da gente conseguir desenvolver. É legal, assim, as nossas próximas conversas, nossos próximos episódios, a gente vai trazer pessoas que fizeram a diferença no mercado imobiliário e ainda fazem, que vão poder construir com a gente tudo isso que a gente tá fazendo e chegar agora, já que o Dado falou, no segundo semestre, com o maior evento de mercado imobiliário aí, que vai trazer Porto Alegre à frente de novo. Eu agradeço muito a presença de vocês, quero agradecer ao Thomas também, que agora já saiu daqui, agradecer ao Dado por estar juntos como host, o Márcio e o Oliver Eu complementando que tudo agradeço isso. a oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre um mercado que eu sou fascinado. E agora, só para fazer o merchan, né? @AimoCorp. Segue a gente lá que a gente vai trazer as novidades para vocês. Valeu, pessoal! Valeu, Valeu. obrigado. Valeu.